Fraude da vacina pode levar Bolsonaro para a cadeia. É a nossa manchete desta quarta-feira. O pior dia na vida de Bolsonaro, escreveu Alex Sonic, um artigo hoje no site Brasil 247, o jornalista Alex Sonic. Que dia, gente. Alguém, né, fez essa memória, né? Toque, toque, toque. Quem é? É a Polícia Federal. A Polícia Federal chegou onde não se esperava. Pela reação de alguns dos investigados, não esperavam mesmo. A maldição da Covid se volta contra Jair Bolsonaro. O presidente que negou a pandemia, que debochou de quem sentia falta de ar, que atrapalhou a vacinação, que disse que vacina podia transformar a pessoa em jacaré, que organizou um sistema de fraude no Ministério da Saúde para evitar a compra de vacina e tentar comprar superfaturada, segundo a investigação da CPI. O presidente fez tudo isso e que, portanto, é responsável por boa parte das 700 mil mortes durante a pandemia no Brasil. Este mesmo presidente pode parar na cadeia por causa da vacina. Por isso que alguns estão dizendo é a vingança do Zé Gotinha. O Zé Gotinha, a ciência que o Bolsonaro negou. Isso pode se voltar contra ele. Toda vez que na vida de uma pessoa, de uma nação, se pratica o negacionismo, se nega a realidade volta com mais força e normalmente volta de maneira torta, de maneira dolorosa. O Brasil sente isso. Negou-se a olhar para a questão dos militares e a questão dos militares voltou de forma torta, piorada, porque a gente não lidou com o problema. O Bolsonaro quis fazer de conta que não havia pandemia. 700 mil mortos no país. O Brasil tem menos de 3% da população mundial e representa, né, as mortes no Brasil, cerca de 10% dos mortos no mundo. Então é uma desproporção absoluta. A gente pode colocar isso na conta de uma pessoa, Jair Bolsonaro, pela condução criminosa durante a pandemia. Não esqueceremos do que ele fez. E além do negacionismo, tudo leva a crer que ele cometeu fraude. Fraudou o sistema público de saúde brasileiro. A Polícia Federal bateu a porta de Jair Bolsonaro em Brasília, ali na região dos condomínios do Jardim Botânico. Bateu na porta, toque, 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 o Jair abriu. Quem é? É a Polícia Federal. A Polícia Federal queria o celular de Jair Bolsonaro, queria ter informações sobre a caderneta de vacinação de Jair Bolsonaro, apreendeu o celular do presidente da República, ex-presidente. E o que mais que aconteceu? Outras 6 pessoas envolvidas no caso foram presas. O que é esse caso? Bom, há muitos indícios de que houve uma operação fraudulenta para que o Jair Bolsonaro e outras pessoas próximas a ele pudessem falsificar a caderneta de vacinação. Por quê? Porque ele não se vacinou e queria ir para os Estados Unidos. Por isso ele colocou sigilo de 100 anos na caderneta de vacinação dele. A gente achou que ele tinha colocado, eu achava pelo menos, ele se vacinou escondido e como é um covarde, disse que não precisava vacinar, tinha se vacinado, por isso colocou segredo. Não era isso. Ele colocou o segredo para que não aparecesse essa lambança, essa operação de fraude que agora a Polícia Federal começa a descortinar. Emissão fraudulenta de certificado de vacinação em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, com apoio de pessoas ligadas ao bolsonarismo. E quem era o articulador desta fraude? Tenente-coronel Mauro Cid, o mesmo que tentou ir buscar as joias contrabandeadas em Cumbica, em Guarulhos, e o mesmo que estaria envolvido com o caso dos cartões corporativos Caixa 2, pagando as contas da Michele Bolsonaro. Coronel Mauro Cid acionou o povo lá em Duque de Caxias e tiraram 2 certificados de primeira e segunda dose para o Bolsonaro. Certificados falsos. Houve o registro no sistema do SUS. Aí, isso foi feito em Duque de Caxias. Aí emitiram, né? Quem já foi viajar para o exterior nos últimos anos sabe o que é isso. Aí imprimiu no computador aquele certificado para poder entrar nos Estados Unidos. Onde foi feita a emissão? Dentro do Palácio do Planalto, em computadores dentro do Palácio do Planalto. Fraudaram, usando vacina, número, né, de vacina, em Duque de Caxias e emitiram o certificado dentro do Palácio. Vocês estão achando que é exagero? Está tudo documentado, né? E nós temos as reportagens aqui no site mostrando exatamente isso. O cartão de vacina do Bolsonaro foi emitido por computadores no Palácio do Planalto. E o que aconteceu logo depois? Isso aí aconteceu em dezembro, hein? Quando ele estava se preparando para ir para os Estados Unidos.
As vacinas foram inseridas no sistema em dezembro, utilizando números de vacinação de outubro, agosto, como se ele tivesse se vacinado agosto, primeira dose, outubro, segunda dose, e só entrou no sistema em dezembro, o que é muito estranho, porque normalmente 2, 3 dias depois está no sistema do Conect SUS. Por que entrou no sistema só em dezembro? Porque era o momento que ele estava preocupado de ir para os Estados Unidos. Se ele tivesse ganho a eleição, e aqui sou eu que vou fazer toque, 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 não precisaria fazer nada disso, né? Talvez não precisasse fazer nada disso, ele não iria aos Estados Unidos, ou se fosse, não precisaria de nada disso. Mas como ele tinha perdido a eleição, ele precisava da emissão fraudulenta de carteira de vacinação.